Olá pessoal, tudo bem? Algumas pessoas durante a aula me perguntaram sobre linearização, como que eu faço, se basta eu dizer que seno de θ vai para θ, cosseno de θ vai para 1 e θ 2 pontos vezes θ vai para zero, isso aí tá legal na prova, e como que isso funciona, enfim. Então eu tô gravando esse vídeo aqui para responder um pouco essas dúvidas para vocês, tá? Eu não estou muito interessado no aquilo que você vai dizer que é interessante ou não é interessante para a prova, ou alguma coisa assim. Na prova, ou nessa disciplina em geral, a gente usa alguns resultados, como eu falei para vocês, que o seno de θ vai para θ, que o seno de θ vai para 1 e tudo mais, e a gente não fica pensando muito na linearização. Mas pode ser que em outras disciplinas ou em outros casos aí na sua vida você precise fazer uma linearização. Então, para fazer a linearização, você precisa levar algumas coisas em conta, tá? E por isso eu estou gravando esse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Imagina aqui comigo que você tem uma função, né? Então, vamos desenhar aqui ó, o eixo y, o eixo x. Então, tá aqui y, x. E aí você tem lá uma funçãozinha que tem mais ou menos essa cara aqui, assim. Beleza. E aí você precisa, na verdade, pegar essa função f de x aqui e você precisa calcular uma função aproximada que seja válida para um determinado x barra, tá? Então você tem aqui um ponto, esse ponto aqui eu vou chamar de x barra, e eu preciso de uma função aproximada que seja válida nos arredores desse x barra aqui. E essa função aqui, eu preciso que ela seja uma reta, tá? Então, eu preciso que seja alguma coisa mais ou menos assim. Que seja válida aqui nas imediações, próximo do x barra, mas você também observa que se eu começar a andar muito longe do x barra aqui, a diferença entre a minha aproximação e o valor da minha função começam a ser grandes demais para eu poder usar uma linearização, tá? Então, basicamente, o que eu quero é uma função que eu consiga utilizar ao redor desse ponto x barra aqui, ó, tá? E aí, matematicamente, como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Eu posso dizer que uma aproximação para minha função f de x próximo de x barra seja essa daqui, ó. F de x aproximadamente igual a x barra vai ser igual a minha função calculada em x barra mais a derivada dessa função, então df dx, também calculada em x barra, que multiplica x menos x barra. Note que x barra aqui é um valor conhecido, só o x que é a incógnita, tá? Então, a gente vai ter uma constante mais uma outra constante que multiplica x menos uma outra constante, tá certo? E aí, como que isso daqui funciona? Essa funçãozinha que a gente acabou de escrever aqui, que eu posso chamar ela de f barra de x, lembrando que ela está sendo calculada em torno de x barra, essa funçãozinha aqui, ela vai ser uma boa aproximação para x quando x está próximo desse valor x barra, certo? E aí a gente consegue fazer algumas brincadeiras como a gente faz na disciplina de vibrações para os senos e para os cossenos aí. Então, vamos fazer um primeiro caso exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero fazer uma aproximação para o seno de x, ou seno de θ. Vamos fazer a aproximação para o seno de θ. Então, eu sei que a minha função, f de θ, vai ser igual ao seno de θ. Legal. E eu quero fazer essa aproximação para um valor de θ barra igual a zero. A gente já sabe quanto que vai dar isso, mas agora a gente pode fazer usando a formulinha aqui, ó. Então, essa função f barra de θ,
ela vai ser igual a f de θ, quando θ é igual a zero, né? Na verdade, f de θ barra. Então, f de θ barra mais a derivada de f com relação a θ, calculada em θ barra, que multiplica θ menos θ barra. Então, vamos lá. F de θ é seno de θ, então f de θ barra é seno de zero. Seno de zero, a gente sabe que vale zero. Então, tá aqui. Derivada de f com relação a θ é a derivada de seno de θ, que é cosseno de θ. Cosseno de θ calculado em θ barra é cosseno de zero. Cosseno de zero, a gente sabe que vai para 1. O θ é o θ e o θ barra vai para zero. Θ barra aqui é próximo de zero. Então, a gente tem 0 mais 1 que multiplica θ menos 0. 0 mais 1 que multiplica θ menos 0. Isso daqui é igual a θ. Certo? Mas repara que eu poderia fazer o mesmo procedimento com a mesma função, mas em torno de um θ que não fosse zero. Imagina que eu vou fazer agora uma função aqui, f de θ é igual a seno de θ, mas eu vou fazer isso daqui para um θ barra igual a π sobre 2, 90 graus, tá certo? Então, a gente vai aplicar que f barra de θ vai ser igual a f de θ barra mais df de θ, calculado em θ barra, que multiplica θ menos θ barra. Vamos de novo. Então, agora eu tenho seno, f de θ é seno de θ, f de θ barra vai ser seno de π sobre 2, que é seno de 90, que é 1. Tá certo? Derivada do seno é o cosseno, então cosseno de θ barra é cosseno de π sobre 2, que é cosseno de 90, que é 0. Então, eu tenho 0 vezes θ menos π sobre 2. Vamos colocar aqui. E aí, é só a gente somar. Então, 1 mais 0, que multiplica qualquer coisa, é 0. E isso daqui vai para 1. Então, se eu mudar o ponto em torno do qual eu estou calculando a minha linearização, mesmo que seja a mesma função, eu vou obter aproximações diferentes, tá? Isso aqui é muito importante. E esse tipo de linearização que a gente fez é uma linearização para uma variável. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês uma linearização para múltiplas variáveis, porque isso vai ser importante na hora de fazer linearizações mais complicadas. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de linearização de múltiplas variáveis, eu vou imaginar assim, ó, que eu tenho uma função f, e essa função f depende de inúmeros parâmetros. Então, eu tenho x1, x2, até o parâmetro xn, tá certo? E eu quero aproximar essa função aqui. Então, eu vou dizer que para um conjunto, que para um ponto nesse espaço aqui n-dimensional, formado por uma posição x1 barra, x2 barra, x3 barra, até xn barra, eu vou querer calcular uma aproximação dessa função aqui, tá certo? Como que eu calculo a aproximação dessa função? Eu vou calcular assim, ó. A aproximação de f, que a gente vai chamar de f barra, para um ponto x1 barra, x2 barra até xn barra, em função de x1, x2 até xn, ela vai ser a própria função calculada no ponto x1 barra até xn barra, mais a somatória de igual a 1 até n é o meu número de dimensões, da derivada parcial
da função f com relação à variável x1, x2, assim por diante, calculada no meu ponto lá de interesse, x1 barra até xn barra, que multiplica xi menos xi barra, tá certo? Então, ela é a mesma função que a gente estava trabalhando lá para uma dimensão, só que eu vou repetir o procedimento da derivada, né? Aquela derivada que a gente fazia, calculava no ponto de interesse e multiplicava por x menos x barra. Eu vou repetir aquilo ali para cada uma das variáveis que eu tiver e vou somar. E aí você me pergunta, para quando que isso é útil? Bom, isso é útil quando a gente tem uma função mais complicada. Então agora a gente vai calcular a aproximação para essa função aqui que aparece bastante na vida de vocês. Então, θ 2 pontos, seno de θ. Bom, essa função aqui a gente diz que ela é uma função de θ e θ 2 pontos, e θ e θ 2 pontos são duas variáveis independentes. Para fazer esse cálculo aqui, a gente vai precisar da derivada parcial dessa função com relação a θ e da derivada parcial dessa função com relação a θ 2 pontos. Então, vamos calcular essas derivadas rapidinho. A derivada da função com relação a θ vai ser a derivada deste termo aqui com relação a θ. Como é uma derivada parcial, θ 2 pontos é constante. E aí a gente vai calcular θ 2 pontos que multiplica a derivada de seno de θ com relação a θ. Derivada de seno de θ com relação a θ é apenas cosseno de θ. Então, essa derivada que a gente está calculando aqui é θ 2 pontos cosseno de θ. E a gente também precisa da derivada da função f com relação a θ 2 pontos. Bom, nesse caso, eu vou calcular a derivada parcial dessa função com relação a θ 2 pontos, e seno de θ é constante para a derivada em função de θ 2 pontos. Então, eu posso esquecer um pouquinho do seno de θ aqui, e eu vou ter a derivada de θ 2 pontos em relação a θ 2 pontos, que é 1, que multiplica o seno de θ. Então, essa derivada aqui vai ser seno de θ. E a nossa função aproximada, ela vai ser f barra de θ e θ 2 pontos igual a f de 0, 0, mais a derivada de f com relação a θ calculada em 0, 0, que multiplica θ menos 0, mais a derivada de f com relação a θ 2 pontos, calculada em 0, 0, que multiplica θ 2 pontos menos 0. Tá certo? Então, f de 0, 0 vai ser 0 seno de 0 e 0 seno de 0. A gente sabe que é 0. Depois, a derivada em função de θ calculada em 0, 0, vai ser θ 2 pontos cosseno de θ calculado em 0. Então, vai ser 0 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, vezes 0 é 0. Então, isso daqui é 0, que multiplica θ menos 0, então vai ser 0. E aí a gente tem a derivada de f em relação a θ 2 pontos calculada em 0, 0, que é seno de 0. Seno de 0 é 0, que multiplica θ 2 pontos menos 0. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 0. É por isso que, quando a gente fala em linearizar o termo θ 2 pontos seno de θ, essa linearização aqui vai para 0. Tá? E aí você pode fazer qualquer linearização que você quiser, utilizando esse conceito aqui de linearização multivariável, que você vai chegar no resultado que você precisa. Sempre lembrando que, por mais que uma variável esteja na função e a sua derivada também com relação ao tempo, a gente entende que essa função aqui é uma função de duas variáveis, onde, nesse caso aqui, o θ e o θ 2 pontos são independentes. Tá? São variáveis independentes, como se fosse x1 e x2. E aí você pode aplicar os conceitos de cálculo multivariável normal aqui e aplicar essa formulinha que a gente postulou aqui para você, e com essa fórmula você faz qualquer linearização que você precisar, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.